Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Boa noite, homens de Deus. Paz seja convosco. Amém? Só tem homem de valor aqui, não é? Só homem de Deus, homens abençoados. Para quem me conhece, para quem ainda não me conhece, eu vou apresentar, como o pastor Erildo falou, não. Pastor Jefferson, da igreja do Evangelho Quadrangular na Vila do Prata, amém? Aqui na região de Igarapé-Açu há 3 anos, completou agora em janeiro. E para mim hoje é uma grande honra poder estar aqui junto com vocês e ver este exército de Deus aqui na igreja sede, amém? Que Deus tem levantado um exército que tem feito a diferença aqui em Igarapé-Açu, amém? E eu creio que a promessa de Deus, ela vai se estendendo mais e mais sobre este lugar, porque este exército escolhido aqui é que estarão aqui fazendo a diferença, amém? Irmãos, hoje, nessa noite tão especial, falando em fazer a diferença, sobre o tema que fala sobre homens de valor, eu quero trazer uma mensagem ao teu coração, e como tema para esta mensagem, diz o seguinte: a atitude que faz a diferença, amém? A atitude que faz a diferença. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra ela lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo a partir do 1. Amém? Só quem encontrou aí, diga amém. Quem ainda não encontrou, diz aí, espera só um pouquinho mais, pastor. Amém. Glória a Deus. Podemos ler? Versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 7. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor pedindo ajuda. Samuel disse então ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os seus deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astorote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Amém? Pode sentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento tão especial de poder compartilhar a palavra do nosso bom Deus, eu quero trazer a história de dois homens que, através das suas atitudes, através das suas decisões, através daquilo que eles fizeram e deixaram de fazer, aconteceu algo ali no seu convívio, na sua casa, na sua família. E eu quero que você receba nessa noite essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo especial para a tua vida. Amém? E como complemento desse primeiro livro que nós lemos aí,
Se você puder, também abra lá a sua Bíblia, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13 e o versículo 14. 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 14. E diz assim: a arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. Amém? Bom, eu quero falar com você hoje, trazer mais uma forma de uma conversa, um diálogo, falando sobre as atitudes desses 2 homens que fizeram com que Deus abençoassem e fez também com que nada de tão extraordinário acontecesse. Falar de Abinadab e falar de Obed-edom. 2 homens que tiveram a oportunidade e a decisão, a atitude que tomaram na sua vida, fez com que algo acontecesse. E para isso, nós vamos entender, primeiramente falando um pouquinho da história de Abinadab. O homem servo lá recebeu então a arca da aliança na sua casa, teve a oportunidade, teve o privilégio de receber a arca da aliança lá na sua casa, ou seja, a arca tinha uma representação, amém? A arca representa algo na vida da pessoa. A arca é exatamente a presença de Deus. Então ele teve a oportunidade de ter a presença de Deus ali na sua casa de uma forma diferente, E ali, quando a arca ela foi levada para a sua casa, seu filho foi escolhido para tomar conta daquela arca. E o tempo foi se passando, os anos foram se passando, meses, anos foram se passando, irmãos, e nada de extraordinário aconteceu. Deus guardava, livrava ali aquela casa, livrava aquela família, mas nada de extraordinário aconteceu. Aí eu quero que você possa entender o porquê de nada de extraordinário ter acontecido. E nós vamos trazer um pouquinho para a nossa vida. Nós temos a oportunidade de ter Deus em nossa vida, só que a maneira a qual nós tratamos Deus, a maneira como nós nos colocamos diante de Deus, é quem vai fazer a diferença ou não. Aquilo que nós decidimos, as atitudes que nós tomamos na nossa vida, o comportamento que nós tomamos na nossa vida, aquilo que realmente nós fazemos. Então isso vai fazer com que Deus abençoe ou não a vida do homem, a vida do ser humano. E naquele longo período, 20 anos, 20 anos é um longo tempo, né? Um longo período. Naqueles 20 anos que aquela família teve a oportunidade de mudar a sua rotina, de mudar a sua história, de mudar tudo o que acontecia ali, foi perderam-se no tempo. Por quê? Porque o valor não foi dado devidamente à presença de Deus. Às vezes nós tomamos a decisão, recebemos Jesus na nossa vida, até mesmo convidamos o Senhor para entrar na nossa casa, só que as nossas atitudes, a maneira como nós nos colocamos diante de Deus, muitas das vezes não é de acordo com aquilo que Deus Ele espera de nós. E por essa razão, muitos de nós às vezes deixamos
de ser abençoados, deixamos de receber algo de Deus, deixamos com que a nossa casa não seja abençoada da maneira como Deus quer, porque Deus, Ele tem uma intenção grandiosa de abençoar a vida do homem, de abençoar a vida do ser humano. Só que da mesma forma que Deus tem essa intenção, nós mesmos impedimos o agir de Deus, por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que nós não fazemos. Ou seja, quando nós deixamos de obedecer, quando nós deixamos de nos colocar diante de Deus, de fazer a sua vontade, de fazer aquilo que realmente Ele quer. Agora entenda uma razão, irmãos. A presença de Deus é tudo que o homem precisa para a sua vida, para que ele seja de fato um vencedor. A presença de Deus é tudo que o ser humano precisa para ser um grande conquistador. A presença de Deus é tudo que nós precisamos para termos uma vida de vitória. Lutas se colocam, se impõem diante de nós, desafios se colocam diante de nós, obstáculos aparecem, muitas coisas acontecem, mas o que vai fazer a diferença dentre todas essas questões que surgem diante de nossas vidas, vai ser aquilo que nós decidimos com Deus, a posição que nós decidimos de estar diante de Deus, a maneira como nós queremos que Deus realmente possa agir na nossa vida. E eu tenho certeza, irmãos, que cada homem que hoje está aqui, jovem, adolescente, cada homem que aqui está nessa noite, tem um desejo na sua vida, tem um sonho na sua vida, e cada um de nós temos também uma promessa de Deus, temos a promessa, uma não, eu posso dizer que nós temos várias promessas de Deus para nossas vidas, e essas promessas, elas têm que se cumprir, e essas promessas elas vão se cumprir, de acordo com a decisão, com a atitude que nós venhamos tomar, amém? De acordo com aquilo que nós realmente estaremos fazendo diante de Deus. 20 anos e nada naquela casa mudou. 20 anos e nada de extraordinário aconteceu. Quanto tempo nós vamos falar que servimos a Deus? Quanto tempo nós vamos ter que frequentar igrejas? Quanto tempo nós vamos passar para que algo, vai ter que ser, quanto tempo vai ter que passar para que algo realmente aconteça? Quanto tempo você vai ter que estar servindo a Deus para que algo realmente aconteça? Eu quero que você entenda que a atitude que nós tomamos, ela faz a diferença. A decisão que nós tomamos em nossa vida perante Deus vai fazer toda a diferença. Nós observamos aqui nesse livro, nesse trecho de 1 Crônicas, que a arca não precisou passar muito tempo na casa de Obed-edom. Apenas 3 meses ela ficou ali naquela casa, e foi o suficiente para que Deus abençoasse e mudasse a história daquela família. Uma família que vivia numa situação difícil, uma casinha ali na beira da estrada, sem ter quase nada, e de repente eles têm a oportunidade de receber a arca, ou seja, a presença de Deus em sua casa. Agora olha só como é que uma atitude, uma decisão faz toda a diferença. Davi, quando ele chega lá
e bate na porta de Obed-edom, eu imagino o rosto daquele homem, eu imagino a sua esposa, de repente vendo toda aquela comitiva na sua casa, na sua porta, e Davi chega com ele e diz: olha, eu preciso de um favor teu, eu preciso que você guarde esta arca aqui em sua casa, eu quero que você me dê 3 meses apenas, depois de 3 meses eu volto para buscá-la, só quero que você guarde aqui. Olha a honra que ele tem de receber o rei em sua porta, e o privilégio que ele tem de receber a presença de Deus em sua casa. E quando ele recebe aquela arca, algo começou a acontecer dentro daquele lar. Algo começou a acontecer com aquela família, com aquele casal, algo começou a acontecer naquela casa. E então eles começam a observar, e eu imagino assim, aquele casal se perguntando: e agora? O que nós vamos fazer? Como é que vai ser? O que a gente faz agora? Eu imagino ali aquele casal ali, parado diante daquela arca, tentando descobrir o que eles iriam fazer com aquilo ali. De repente uma conversazinha ali: olha, quem trouxe essa arca para cá foi o rei. O rei pediu para que nós viéssemos guardá-la aqui. Ele vai voltar para buscar. Então a gente não pode deixar em qualquer lugar. Nós não podemos deixar em qualquer canto. Vamos procurar um lugar especial aqui. Vamos arrumar, vamos dar um jeito aqui, para que quando o rei volte, ele encontre ela no lugar de destaque. E quem sabe ele pode fazer alguma coisa por nós. Quem sabe ele pode nos ajudar. Quem sabe ele pode fazer alguma coisa pela nossa casa. Só, irmãos, que quando a presença de Deus ela entra, e quando você dá oportunidade de fato para a presença de Deus, tuas atitudes começam a mudar, teu comportamento começa a mudar, tua forma de pensar começa a mudar. Ali, naquele momento, Obed-edom começou a se dedicar mais àquela arca, sem entender nada, o que era que tinha, o que deixava de ter dentro da arca, sem entender, mas ele começou a se dedicar, ele começou a então se preocupar de estar ali próximo dela, zelando, cuidando. É o cuidado que falta muitas das vezes para nós, da nossa vida com Deus. É o cuidado que falta muitas das vezes da nossa vida com a palavra de Deus. É o cuidado que falta com muita gente na sua vida como cristão. Porque hoje muitos cristãos estão vivendo como Abinadab, sem dar importância para a presença de Deus, levando a sua vida de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito, aceitando aquilo que o mundo tem oferecido. E a vida vai passando, o tempo vai passando, e nada de bom acontece, nada de novo acontece, nada de extraordinário acontece, nada sobrenatural acontece. Por quê? Porque o valor na presença de Deus, o valor na presença de Deus está sendo deixado de lado. Muitas pessoas estão deixando de lado. Muitas pessoas estão deixando de lado. E o que acontece, irmãos?
Muita gente tem 10, 15, 20, 30 anos de evangelho, servindo ali a Deus, mas a vida não muda, nada acontece. Por que será? Será que é Deus? Será que nada acontece? O tempo vai passando, nada acontece. O tempo vai passando, nada de novo acontece. O filho de Abinadab foi separado para cuidar da arca. Quando você toma conta, quando você dá a oportunidade para que Deus ele possa de fato fazer algo na sua vida, a gente não vai passar tanto tempo apenas sentado num banco. Deus ele vai começar a nos levantar. Eu louvo a Deus de ver a quantidade de homens que hoje estão aqui, porque, irmãos, com toda sinceridade, é um grande desafio para todas as igrejas hoje, reunir uma certa quantidade de homens. Agora há pouco eu perguntei aqui para o Erildo aqui atrás, tem alguma outra igreja aqui próximo que está reunida também? Porque eu havia perguntado se o encontro era regional. Ele: não, pastor, é local. E aí quando eu cheguei aqui, que eu vi o número de homens, eu Erildo, tem alguma outra igreja por aqui que veio participar também? Não, pastor, são os homens apenas daqui da igreja. Digo: glória, louvado seja o Senhor, porque de fato esses homens têm feito a diferença neste lugar. Vocês têm dado importância para a presença de Deus em suas vidas. Você tem dado importância à presença de Deus na tua casa. E isso é louvável, irmãos. Isso é louvável. Deus ele tem sempre algo a mais para a nossa vida. Deus tem sempre algo a mais para a nossa casa. Deus tem sempre algo a mais para a nossa família. Só que as nossas atitudes, as nossas decisões é que vão nos levar a receber ou não aquilo que Deus já preparou. Porque muitas das vezes não é necessário você estar pedindo. Deus vai te levando, Deus vai te conduzindo, e nessa condução que Ele vai te levando aí, Ele vai te abençoando no caminho, Ele vai te exaltando no caminho, Ele vai te colocando em lugares altos no caminho. Olha a diferença, irmãos. 20 anos, nada de extraordinário. 3 meses, o Obed-edom se dedica, se doa, e começa ali a receber de Deus algo como nunca ele havia recebido antes. Na casa dele começa a acontecer algo que nunca havia acontecido antes. Aí os 3 meses se passaram. Lá vem Davi novamente com a sua comitiva, bate na sua porta, bate lá na sua porta. Olha, nós viemos buscar a arca, precisamos levar. Sabe o que foi que aconteceu naquele momento? O coração de Obed-edom já estava tão ligado com a presença de Deus, mas tão ligado com a presença de Deus, que quando ele recebe a notícia que a arca seria levada novamente, o coração dele explode, e ele implora ali, ele se coloca diante de Davi, ele coloca-se diante do rei: permita-me, deixe eu ir junto, não me deixe mais aqui sozinho, permita-me ir junto. Olha a decisão daquele homem, olha a atitude daquele homem. Hoje já não queria mais viver só com a sua esposa, já não queria mais estar só com a sua esposa.
presença de Deus trouxe algo novo para dentro da sua casa. A presença de Deus trouxe algo novo para a sua família. E Ele pede, então, deixe-me ir, deixa eu ir. Eu faço qualquer coisa, mas deixa eu ir junto. Deixa eu ir junto. Irmãos, se você for ler complemento, Davi leva ele. Ali, ele começa a trabalhar, um serviço simples. E a dedicação dele se torna algo assim tão grandioso. A dedicação se torna tão grandiosa que logo ele sobe de degrau novamente. Ele já não morava mais numa beira da estrada. Ele já estava junto no palácio real. Ele já não estava solitário com sua esposa ali, na beira de uma estrada. Ele já estava convivendo no reino. E Deus então começa a abençoá-lo. Deus começa a fazer tudo diferente na vida dele. E a palavra de Deus, ela nos mostra que foram necessários apenas 3 meses para que ele e a sua casa fossem completamente abençoados. Quanto tempo você está servindo a Deus? Quanto tempo você já está servindo a Deus? Quanto tempo você está na presença do Senhor? Tuas decisões, tuas atitudes. Tuas decisões, irmãos, as tuas atitudes. O que de fato realmente é que nós temos feito para Deus, para que algo realmente aconteça em nossa vida? O que de extraordinário realmente está acontecendo e o porquê então não está acontecendo? Como está a nossa dedicação realmente com Deus? E eu creio, irmãos, que Deus ele tem muito mais para fazer neste lugar. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus tem muito mais para fazer na tua casa. Deus tem muito mais para fazer na tua família. Amém? Eu creio que Deus ele tem algo muito especial para cada um de nós. E eu tenho a plena certeza que neste lugar está sendo levantado um exército de homens que façam a diferença. Um exército de homens que façam a diferença. Ali na sua casa. A presença de Deus, ela nos traz paz. Ela nos traz alegria, ela nos traz amor. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela nos traz o domínio próprio, nos traz mansidão. A presença de Deus vai fazer com que nós possamos tratar bem a nossa casa, tratar bem a nossa família. A presença de Deus vai fazer com que nós possamos amar a cada dia mais num mundo que está sendo contaminado a cada dia pelo ódio, pela violência, pelo rancor. Quando você tem de fato a presença de Deus, o teu coração ele transborda daquilo que realmente Deus coloca na tua vida. E aqueles que estão à tua volta, aqueles que estão à sua volta, eles são contagiados. Aqueles que estão à sua volta recebem aquilo que está na tua vida, aquilo que Deus tem trazido até você. Eu tenho a plena certeza que há uma grande diferença na vida destes 2 homens. E essa diferença que eu quero que você traga como reflexão hoje para a sua vida
quem nós somos diante de Deus, como nós temos tratado de fato a presença de Deus, como é que nós temos recebido Deus em nossa casa, qual é de fato a oportunidade que nós temos dado para Deus dentro do nosso lar, como nós temos nos colocado realmente diante dEle, como é que nós temos realmente levado a nossa família até a presença dEle. Entenda que aquilo que Deus tem para cada um de nós depende muito do nosso esforço, depende muito da nossa dedicação, depende muito da nossa força de vontade. Se tornar o vencedor, irmãos, se tornar o vencedor, se tornar um homem de valor de fato. Ei, Abinadab era um homem conhecido ali, mas quem era Obed-edom? Quem era Obed-edom? Quem era esse homem que de repente em apenas 3 meses recebe a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, e a história dele muda completamente? Hoje veja quem você é, o que Deus tem para a tua vida, o que Deus pode fazer por sua vida e através da sua vida. Deus, Ele tem algo muito especial para cada um de nós. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de servir a Deus, eu era novo, adolescente, estava passando da minha adolescência para a juventude, e com 3 meses, apenas 3 meses para 4 meses, o pastor me chama: olha, eu quero que tu venha tomar conta dos adolescentes. E eu, sem conhecer nada, sem saber nada, iniciando. E em casa, eu e minha esposa, graças a Deus, se há uma coisa que nós não gostamos é de dizer não para aquilo que se trata do reino de Deus. Tudo que se trata de Deus, a gente não consegue dizer não. Nós não conseguimos dizer não. Irmãos, e são 21 anos servindo ao Senhor. 21 anos servindo ao Senhor. 21 anos dedicando-se. Lembro que quando eu comecei a namorar, eu era guerreiro de oração, fazia parte dos guerreiros de oração. Lá na igreja tinha a oração de 6 horas da manhã, culto 8 horas da manhã, oração no meio-dia, culto às 18 horas e às 19h30. Eu, minha esposa e minha sogra, era um trio que até hoje eu louvo a Deus. Quando se trata do reino, dedicação, irmãos, dedicação, esforço, força de vontade. Desafios sempre vão surgir diante de nós, obstáculos sempre vão surgir diante de nós, mas não existe nada mais gratificante na vida do que servir a Deus com dedicação, com amor. Não existe nada mais gratificante do que servir a Deus e fazer aquilo que realmente Ele quer. Não existe nada mais gratificante do que se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, faz em mim a tua vontade, porque essa foi a oração que eu fiz no dia em que eu tomei essa decisão. Eu disse: Senhor, a partir de hoje, que não seja feita mais a minha vontade, mas que a tua vontade ela se faça em minha vida. E hoje nós estamos aqui. Hoje eu estou aqui na região de Igarapé-Açu. Saí de Belém,
já vão completar agora, esse ano, 11 anos de ministério. 11 anos de ministério. E Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Amém? E eu tenho plena certeza, irmãos, que na tua vida não será diferente. Amém? Na sua vida não será diferente. Sabe qual é o segredo? O segredo: trate bem a presença de Deus. Receba com alegria a presença de Deus. Amém? Receba com alegria a presença de Deus. Torne-se um homem de valor, porque Obed-edom, homem esquecido, menosprezado, separado, vivia isolado, e de repente vai fazer parte lá do reino, começa a trabalhar no reino, sobe de degraus e se torna um homem importante, se torna um homem de valor ali dentro daquele reinado, porque a posição que ele foi colocado não era qualquer um que era colocado, não. Ele se torna um homem de valor ali naquele lugar, de esquecido, de menosprezado, a um homem de valor. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus tem muito mais para fazer sobre a tua casa. E eu quero que você entenda isso. A forma como você se coloca diante de Deus é quem vai fazer toda a diferença na tua vida. Teu esforço, a tua dedicação, teu compromisso, a força de vontade, de querer aprender, de buscar mais em Deus, de permitir com que Deus realmente Ele libere sobre a tua vida algo que Ele deseja, vai fazer de você um homem diferente. Coloque-se na presença de Deus, não da maneira como você quer. Coloque-se na presença de Deus da maneira como Ele quer, e na tua vida tudo te irá bem. Amém? Abinadab fez do jeito dele lá com seu filho. Fez do jeito dele lá. A arca está aí, tá tudo bem, deixa aí, deixa ela aí, sem dedicação nenhuma, sem compromisso, sem esforço. E o tempo foi se passando, o tempo foi se passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Deus, Ele tem compromisso com cada um de nós. Amém? E o compromisso de Deus para com nossas vidas se torna muito maior, dependendo do compromisso que nós temos com Ele. Amém? Chegou o tempo, 20 anos, Deus diz: ei, não quer nada, 20 anos aqui contigo, 20 anos aqui contigo, 20 anos a minha presença na tua casa, 20 anos a minha presença na tua família. Ei, para casa de alguém que queira alguma coisa, ou para casa de alguém que queira algo. Sabe aquele trecho da palavra de Deus que diz: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Se confirmou nesse trecho. Deus sai, ali a arca sai da casa de Abinadab e vai parar onde? Na casa de
Obed-edom, esquecido, menosprezado, sozinho. Deus chega até lá na sua casa, e aí olha só como a dedicação pela presença de Deus faz toda a diferença. O compromisso com a presença de Deus faz toda a diferença. Aí o que acontece? Deus olha para Obed-edom, Deus olha para ele e vê a dedicação dele e diz: não, ei, tem algo melhor para ti, tem algo a mais para ti, tem algo a mais para ti. E Deus então vai lá e honra aquela casa, honra aquela família. Eu creio que nessa noite Deus está aqui levantando homens, porque Ele deseja honrar famílias aqui. Deus deseja te colocar em lugares abençoados. Deus deseja fazer de você um homem verdadeiramente de valor. Amém? Creia que o propósito de Deus para a tua vida está além do que você possa imaginar. Se coloque, se dedique, se esforce. Suas decisões, suas atitudes perante Deus vão fazer toda a diferença. Amém? E eu quero poder então finalizar esse trecho da palavra de Deus, que você receba essa mensagem. Suas atitudes, elas são sementes e elas determinarão o teu futuro. Amém? As tuas atitudes, elas serão sementes que vão determinar o teu futuro. Amém, irmãos? Tuas atitudes, Deus quer ver atitude na tua vida. Deus quer ver atitude na tua vida. Ah, pastor, mas eu não sei, eu não conheço muito bem, eu não sei como fazer. Deus tem levantado homens nessa cidade, em Igarapé-Açu. Esta igreja hoje, Deus tem levantado homens para fazerem a diferença, para que o seu nome seja glorificado. Você é essa pessoa que Deus tem levantado. Você é essa pessoa, você é este homem que Deus tem levantado. E as tuas atitudes são as sementes que vão determinar o teu futuro. Amém? Tema a Deus. Tema a Deus. Permita a Deus fazer aquilo que Ele deseja. Permita a Deus fazer aquilo que Ele deseja. Deixa Deus fazer a vontade dEle na tua vida. Só se coloque diante do Senhor. Só se coloque diante do Senhor. Não se feche. Permita-se com que Deus Ele possa cuidar, com que o Espírito Santo possa cuidar. Permita com que o Espírito Santo Ele possa te dar, permita o Espírito Santo te dar a direção. E a direção que Ele te der, apenas siga. E você vai ver o caminho que Ele tem preparado para a sua vida. Fará de você um homem de grande valor neste lugar. Amém? Creia nisso. Receba sobre a sua vida. Tome posse sobre a sua vida. Deus tem muito mais para cada um de nós. Está disposto a receber mais de Deus? Está disposto verdadeiramente a fazer a diferença neste lugar? Está disposto a fazer com que esta igreja se torne um referencial nesta cidade? Amém? Fecho essa mensagem falando um pouquinho. Ontem, quando eu meditava um pouco na reflexão da palavra para hoje, eu
assisti uma reportagem, e essa reportagem, segundo a emissora que transmitiu, eles dizem que nunca foi passado em TV para nenhum lugar era não era um curso, era uma equipe da Marinha que estava sendo levantada. Era um grupo, um esquadrão de elite, vamos dizer assim, da Marinha. E eles passaram um período de treinamento. Começaram com 40 homens e terminaram com menos de 20. Muitos desistiram no decorrer da caminhada. Mas aqueles que chegaram até o final, em meio a todos os desafios, a todos os obstáculos, a maior satisfação foi receber das mãos do seu comandante, foi receber das mãos do seu comandante a certeza da conquista. Como servo de Deus que nós somos, nós enfrentamos muitos desafios em nossas vidas. Como homens, nós temos muitos compromissos em nossas vidas. Nós temos muitos afazeres, muitas responsabilidades. Mas dentre tudo aquilo que nós venhamos fazer, que nós não possamos esquecer do compromisso com o nosso Deus. Porque a certeza do compromisso que nós temos com Ele, fará com que Ele nos torne verdadeiros homens de valor. Amém? E eu creio que é isso que Deus Ele tem para a tua vida. Fazer de você um homem de valor. Fazer um homem que faça a diferença. Fazer de você uma pessoa abençoada. Fazer com que a tua casa, a tua família seja abençoada. Tenha certeza no teu coração que Deus em nenhum momento vai te abandonar, vai te deixar só. Na luta que você enfrenta no teu dia a dia, o Senhor está contigo. E o Deus Todo-Poderoso te escolheu para ser aqui em Igarapé-Açu um homem mais que vencedor. Você é um homem de valor. Você é um homem de valor. Acredite nisso. Acredite nisso. Você é um homem de valor. Muitos podem até te menosprezar, mas Deus te escolheu para fazer a diferença. Amém? Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Fique de pé.